Aleluia, glória a Deus. Graça e paz sejam multiplicados na sua vida, amém? Aleluia, que bom que você está aqui essa noite. Quero também dar as boas-vindas a todos vocês que estão em casa nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos ao culto dessa noite, amém? Obrigado pela presença, né? Que a palavra do Senhor também alcance você nessa noite, que você possa estar em casa aí ligadinho com a gente, louvando e adorando ao nome do nosso Deus, amém? Amém, glória a Deus. Diz assim: Deus é bom, o diabo não presta, e Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. É desse jeito, né? Eu quero contar uma história para vocês essa noite, mas é uma história antiga, já tem mais de 2000 anos, mas é verdadeira, não é história da carrochinha não. Sabe por que é verdadeira? Porque está escrito na Bíblia, e se está escrito na Bíblia é verdade, amém? Você crê desse jeito? Aleluia, glória a Deus. Porque a Bíblia, querida, ela foi escrita por homens, mas ela foi inspirada por quem? Por Deus, aleluia, aleluia. E eu sei que Deus não mente, amém? Glória a Deus, a Bíblia garante isso, né? Paulo, quando vai escrever para Tito, lá no primeiro capítulo, ele disse assim: Tito, Deus não pode mentir. Aparentemente, quando Paulo escreveu isso para Tito, aparentemente lá a mentira era uma coisa comum, corriqueira lá na ilha de Creta, onde Tito pastoreava. Mas aí Paulo, já no início da carta, deixa bem claro a respeito do caráter de Deus, que Deus não pode mentir, que todas aquelas palavras que Paulo estava escrevendo para ele, para a igreja, eram verdadeiras, orientações do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aliás, esse é um dos fundamentos da nossa fé, né? A confiança que nós temos no caráter de Deus. Nós podemos confiar em Deus porque Deus é um Deus verdadeiro, não mente, fiel, justo, tudo que promete cumpre, amém? Aleluia, a Bíblia dá testemunho disso. Samuel vai dizer isso, né? Quando Samuel, lá no livro de 1 Samuel capítulo 15, o profeta diz assim: a força de Israel não mente nem se arrepende. Aleluia. Ou seja, a Bíblia nos garante, né, essas verdades a respeito de Deus. Mas vamos voltar para a história, né? Você já ouviu falar que Jesus curou muita gente, não é verdade? Aleluia, você já leu isso inúmeras vezes na Bíblia, né? Mas nessa ocasião que eu quero contar em particular, Jesus não curou só uma pessoa. Aliás, curar uma pessoa para Jesus é muito fácil, amém? Na verdade, não existe nada impossível e nada difícil para Deus. Mas nessa ocasião em particular, Jesus curou 10 pessoas de uma só vez. E tem mais, querido, Jesus nem mesmo chegou perto delas. Foi de longe a cura, né? Por isso o título da mensagem dessa noite é esse aí, ó. Olha lá, os 10 curados. Você pode repetir isso? Os 10 curados. Então abra sua Bíblia lá, Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, vamos ler até o verso 19. Eu sei que você conhece essa passagem, mas Deus quer falar conosco através dela essa noite, amém? Então olha lá, Lucas capítulo 17, a partir do verso 11. Você que está em casa também, abra sua Bíblia, acompanhe conosco na palavra de Deus que nós vamos ler essa noite, amém? Lucas 17, 11, na minha Bíblia diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, ele quem? Jesus, amém? Passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Guarde essa palavra, pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Verso 14, e ele, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Verso 17, e respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai,
a tua fé te salvou. Aleluia. Eu sei que você já leu esse texto, amém? É bem conhecido, não é verdade? Jesus com seus discípulos, ele estava em Cafarnaum, no norte de Jerusalém. Cafarnaum era uma espécie de base do ministério de Jesus. Jesus fez muitos milagres, né? Ali naquela localidade, ali naquele lugar, Cafarnaum. Apesar de ser uma cidade incrédula. Cafarnaum, inclusive, foi condenada por isso, né? O próprio Senhor Jesus chegou a dizer: olha, Cafarnaum, você vai ser desolada. E aconteceu isso um pouco mais à frente, aquela cidade se perdeu, ficou desabitada. Mas aquele povo era um povo muito incrédulo, né? Jesus chegou a dizer: olha, Cafarnaum, se em Sodoma tivessem sido feitos todos os sinais que foram feitos aqui, Sodoma estaria de pé até hoje. E Jesus foi além, Jesus disse assim: haverá menos rigor, né, para Sodoma do que para Cafarnaum no dia do juízo. Era uma cidade de pessoas incrédulas. E Jesus estabeleceu a sua base do seu ministério ali com a intenção clara de ganhar o coração daquelas pessoas para Deus. Sabe, querido, e quando eu estava lendo isso e eu já tinha preparado a minha mensagem, e depois eu retornei estudando novamente, lendo, e o Espírito Santo disse algo ao meu coração. Ele disse assim: Jesus andava no meio daquele povo, e aquele povo via, mas não cria. E o Espírito Santo me despertou para algo, querido, que eu nem havia colocado na mensagem. E o Espírito Santo disse assim ao meu coração: nem todo mundo que está andando com Jesus está crendo nele. É por isso que muitas orações não são respondidas. É por isso que muitas obras não são realizadas, porque não adianta andar, tem que crer. Aleluia. Aleluia. Bom, mas então Jesus de Cafarnaum resolve ir até Jerusalém. Então ele toma o caminho que passava pela terra de Samaria, terra dos samaritanos. Esse não era o caminho comum que os judeus costumavam fazer quando saíam, né, do norte da Galileia até a Judéia, onde ficava Jerusalém. Por quê? Porque tinha que passar no meio de Samaria, a terra dos samariteus, dos samaritanos. E nós sabemos, pela Bíblia descreve que judeus e samaritanos, eles não concordavam, eles se odiavam, havia muita rivalidade entre eles. O que eles costumeiramente faziam, os judeus do norte? Eles atravessavam o rio Jordão para o outro lado. No final da Bíblia, ou vai ter lá o ministério de Jesus, ou a Palestina nos tempos de Jesus, você confere isso lá depois. Mas Jesus, o que Jesus fez? Jesus não fez desvio algum, Jesus passou pelo meio de Samaria, passou pela terra dos samaritanos. Por quê? Porque Jesus sabia que ali naquele lugar haviam pessoas, né, que precisavam de cura e libertação. Sabe, querido, Jesus sabia que alguém ali necessitava se encontrar com ele. Jesus, ele não evita encontros com ninguém. Não tem ninguém que procure Jesus e Jesus vai se esconder. E é assim naquela época e é assim até hoje, amém? Se você precisa de algo, de uma cura, de uma libertação, de uma direção, de salvação, você pode procurar Jesus, que ele vai estar disponível para te receber, para dar aquilo que você precisa, porque Jesus é assim. Ele é amor, amém? Então Jesus, ele desce por aquela estrada, né, que não era costumeira, e a Bíblia diz, o texto que nós lemos, que ele foi entrando em uma aldeia. Era uma aldeia, né, no meio, imagina uma aldeia no meio do nada, de um deserto, com nada por perto. Porque, querido, a própria lei exigia que quem fosse leproso, ele deveria viver afastado das outras pessoas. E se ele precisasse entrar em contato com alguém, muito antes de chegar perto, ele tinha que gritar: ei, leproso! A lei exigia isso. Então foi isso que aconteceu. Quando Jesus foi entrando naquela aldeia, aqueles homens ficaram sabendo que Jesus estava ali, naquele lugar onde ninguém se atrevia a ir. Jesus passa por lá. Jesus é fantástico. Quando a gente observa esses detalhes, querido, do ministério de Jesus, né, a gente vê o amor, né, a expressão, o amor nas atitudes de Jesus. Então Jesus vai àquele lugar, então de longe eles gritam assim: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. É interessante porque um lugar tão afastado,
na terra dos samaritanos. Jesus nunca havia estado ali, mas eles conheciam Jesus. Ou seja, a fama de Jesus já havia chegado naquele local. Você sabia que tem locais onde a gente nunca colocou os pés, mas a nossa fama já chegou lá? Aleluia. Aí a pergunta é, a nossa fama está sendo boa ou ruim? Quando nós chegarmos aí nesses lugares, seremos bem recebidos, seremos recebidos com alegria, com entusiasmo, conforme aqueles leprosos receberam Jesus, ou seremos rejeitados? É algo para a gente pensar, não é? Então aqueles homens permaneceram de longe, não chegaram nem perto, era proibido. Então de longe a Bíblia diz que eles levantaram a voz. Gente, levantar a voz é gritar, amém? Eles gritaram, porque eles estavam de longe. Eles viram Jesus, mas Jesus não estava perto fisicamente deles. Então eles gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E o que foi que Jesus respondeu? Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Jesus falou para ele que eles estavam curados? Não. Jesus falou assim: sejam curados? Não. É interessante a resposta de Jesus. Jesus diz assim: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Porque o que acontecia? Naqueles tempos, algumas vezes a lepra ela regredia. Então, se um leproso percebesse que ele não estava mais com a doença, o que a lei dizia que ele tinha que fazer? Dizia que ele tinha que ir ao sacerdote. O sacerdote ia examiná-lo para ver se ele estava limpo, exigir dele o tempo necessário para ele retornar ao convívio. Ele tinha que levar a oferta de sacrifício. Quem dava a palavra final, se ele estava limpo ou não, era o sacerdote. Foi por isso que Jesus falou: vai lá e se apresenta, se mostra para o sacerdote. Só que existe algo tremendo aqui nesse texto, querido. A Bíblia não diz que eles foram curados naquele momento que Jesus falou com eles. Olha o verso 14, o que diz? E ele, vendo-os, lhe disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu o que? Indo aonde? No caminho. No meio do caminho eles foram curados. No meio do caminho eles perceberam que não havia mais lepra. Ao ouvir a voz de Jesus, seu comando, aí sim eles ficaram limpos. Mas é interessante porque antes mesmo do que os próprios olhos deles pudessem contestar a cura, ver de fato a cura, o que aconteceu? Qual foi a atitude deles? Eles creram e obedeceram. Se eles tivessem ficado ali, naquele lugar ali, procurando a doença não havia saído ainda. A doença saiu quando eles estavam indo no caminho. É importante a gente entender isso, querido. É importante porque nós precisamos entender que nós precisamos primeiro, muitas vezes, obedecer e crer, querido, para tomarmos posse daquilo que o Senhor está nos dando. Jesus disse assim, lá em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não é assim? O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu não, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí eu pergunto, Jesus estava mentindo ou falando a verdade? Falando a verdade. Jesus contou mentira? Não. Mas onde Jesus conquistou tudo isso para nós? Na cruz do Calvário. E nós já sabemos que o pacote de salvação é completo, amém? Na salvação tem cura, tem prosperidade, tem paz, tem alegria, amém? Esse é o pacote da salvação. E o que nós temos que fazer? Tomar posse dessa vida abundante que Cristo conquistou para nós numa cruz, aleluia. Há uma vida nova disponível para cada um de nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Sabe, querido, mas nós precisamos crer e obedecer para tomarmos posse dessas coisas. Ainda que os nossos olhos naturais não vejam, a ordem de Jesus é: faça, tome posse, querido. Nós precisamos entender isso, ainda que os nossos olhos não vejam, nós precisamos tomar posse pela fé. Declarar essas coisas em nossa vida, viver essas coisas em nossa vida, ainda que os nossos olhos naturais não vejam. Se aqueles homens tivessem ficado lá olhando para o corpo, olhando para a doença, a lepra ainda estaria lá. Se eles ficassem lá parados, esperando a lepra desaparecer, para depois ir mostrar ao sacerdote, o que teria acontecido? Eles teriam perdido a bênção. Aleluia. A Bíblia fala que eles foram curados no caminho, no processo para ir ver, na ida para ver o sacerdote.
Querido, isso serve de lição para nós. A lição daqueles homens é: tome posse, querido, ainda que os seus olhos naturais não vejam. Tome posse de tudo aquilo que Cristo conquistou por você na cruz. Ainda que haja sintomas contrários, querido, comece a declarar a palavra que você está curado, sarado em nome de Jesus, liberto em nome de Jesus. Porque no processo, querido, no caminho é que nós somos curados. Aleluia. Nós precisamos fazer tudo isso pela fé. A fé faz com que a nossa vida seja diferente do mundo. A gente não anda, guiado pela fé, não anda guiado pelas coisas que nós vemos, não é assim? Nós andamos guiados por aquilo que a gente crê, por tudo aquilo que está escrito na palavra. Amém? Então eles agiram dessa forma. E algo interessante aconteceu no meio do caminho. Um daqueles 10 que foram curados, a Bíblia diz que sim, foram 10, amém? Olha lá, indo eles no caminho foram limpos. Sinal que foram todos limpos, amém? Os 10, Jesus mais à frente vai dizer assim: não foram 10 os limpos, onde é que estão os outros 9? Então é garantido que todos eles foram curados, não apenas o samaritano. Mas apenas um, voltou e reconheceu, que estava curado, e antes de ir ao sacerdote, retornou até Jesus para agradecer. Você já ouviu diversas mensagens dizendo assim: um só foi grato e 9 foram ingratos, não é assim que você ouve? 9 não voltaram para agradecer, 9 não ficaram agradecidos a Deus. Eu discordo um pouco dessa palavra, eu vou te explicar o porquê. Imagina, querido, conforme eu falei, um leproso, afastado da sociedade, afastado da família, morando no meio do nada, numa aldeia caindo aos pedaços, porque ali não havia recursos do governo, nada, não era assim investido nada ali naquele lugar. Imagina um homem desse, afastado, rejeitado por todos, sem expectativa de nenhum futuro à frente. Imagina um homem desse ser curado por Jesus de uma hora para outra. Imagina um homem desse voltando para casa e podendo abraçar a sua esposa, abraçar seus filhos, abraçar seus pais. Como pode um homem assim não ser grato a Deus? Não tem jeito, querido, a não ser que o coração dele seja duro demais. Imagina ele contando para todo mundo, para toda a família, para toda a vizinhança reunida: foi Jesus quem me curou, eu tive um encontro com ele e ele me curou, e glória a Deus. Aqueles homens, queridos, certamente ficaram agradecidos a Deus. É impossível, querido, se você for analisar a história, é impossível. Mas aí na cabeça você já está pensando assim: pastor, mas só um voltou, os outros 9 não voltaram para agradecer. Mas eu te explico o porquê. Querido, me responda com toda sinceridade. Eu fui, como que diz, à medida que a gente vai estudando, a gente é martelado com essa palavra, e a gente vai aprendendo muito antes de falar para vocês. E eu quero te perguntar nessa noite aquilo que o Espírito Santo perguntou para mim, querido. Responda com toda sinceridade: quantas vezes eu e você, até mesmo no dia de hoje, nós recebemos tantos milagres de Deus em nossa vida e nós nem paramos sequer um segundo para agradecer a Deus? Nós ficamos felizes, nós ficamos satisfeitos, contentes, alegres com tantas coisas que aconteceram de bom na nossa vida hoje. Não é assim? Nós estamos contentes, mas nós não paramos para dizer: Senhor, muito obrigado. Nós somos gratos, mas nós não paramos para agradecer. Hoje nós acordamos, nós fomos agraciados com mais um dia. Quantos não passaram do dia de hoje? Quantos não tiveram mais essa oportunidade? Nós temos roupa para vestir, roupa boa, agasalho bom. Tem alguém pelado aí? Não, né? Nós tivemos alimento para comer na nossa despensa. Quantos não tem? Nós temos nos alimentado bem, nós temos casa. Quantos estão morando na rua com frio? Nós temos família, amigos, saúde. Quantos estão nos hospitais, querendo ter a saúde que nós temos nesse momento agora? Quantas coisas boas estão acontecendo na nossa vida no dia de hoje? E a pergunta é: Deus tem visto gratidão em nossas vidas? Será que Ele pode falar: olha, esse meu filho é grato por tudo que eu dou a ele? Tantos milagres que recebemos hoje, e hoje já agradecemos a Deus. Querido, Deus precisa ver gratidão em nossas vidas, não é mesmo? Precisa.
E mais, a Bíblia vai além, a Bíblia diz que nós temos que ter ações de graça. A gente conhece a palavra, mas nós não conhecemos o significado dela. Nós precisamos viver uma vida de ações de graça. O cristão precisa reconhecer o Senhor em sua vida, todos os dias, como o Criador de todas as coisas, como aquele que nos concede tudo, reconhecer toda a provisão de Deus em nossas vidas, desde as pequenas coisas, não é agradecer só pelas grandes não, querido, porque a vida também é feita de pequenas bênçãos, de pequenos detalhes. Aleluia, aleluia, nós vamos reconhecer essas coisas, porque é fácil, querido, agradecer por um grande milagre, nossa, uma cura sobrenatural, um emprego, é fácil agradecer sobre essas coisas, mas, querido, imagina, hoje eu e você podemos tomar um banho sozinho, não foi? Mas a gente só lembra disso quando a gente está lá no hospital, que a gente não pode tomar um banho sozinho, escovar um dente sozinho, aí a gente fica dependendo da ajuda dos outros, aí a gente sai do hospital, vem para casa, os familiares ficam ajudando, mas aí passa 3, 4 dias, quando nós voltamos a tomar banho sozinho de novo, nós já esquecemos de agradecer os benefícios que Deus tem nos dado. Aleluia. Nós precisamos agradecer, ser gratos por todas as coisas, querido. Nós estamos passando dias e dias, horas e horas, e a gente se esquece de agradecer. E é por isso que muitas e muitas coisas não têm acontecido. Você quer ver mais milagres acontecer na sua vida, na sua família? Querido, começa a ter um coração grato. Porque a gratidão, ela antecede o milagre. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 11, eu quero te mostrar um outro texto. Mateus capítulo 15, quero ler 3 versículos com você. Mateus capítulo 15, verso 35. Nós precisamos ter, gratidão tem que ser algo constante em nossas vidas. Mateus 15, 35 diz assim: então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, Jesus fez o quê? Dando graças. Presta atenção, e mandou que a multidão se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes e dando graças. Deixa eu te perguntar para você, presta atenção aqui, o milagre já tinha acontecido? Não. Já tinha multiplicado os pães e os peixes? Não. Ou seja, Jesus agradeceu antes ou depois? Agradeceu antes. Aleluia. Deu graças antes, e partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Querido, gratidão é algo que antecede milagres nas nossas vidas. Deixa eu falar algo para você, inspirado como um ministro de Deus nessa noite, Muitos ainda não receberam o milagre que esperam há tanto tempo, porque falta gratidão em suas vidas. Serem mais gratos. Serem mais gratos. Precisa ter atitudes, ações de graças em suas vidas. Muitos estão trabalhando contra Deus, achando que Deus não quer abençoar, Deus não quer me abençoar, mas não enxergam que precisa viver uma vida de adoração, de santidade, de ações de graça, mostrar para Deus que é grato. Nós precisamos fazer isso. Aí muitos estão assim perguntando: Deus, cadê você? E Deus está dizendo assim: eu estou no mesmo lugar, só que eu estou procurando uma semente de gratidão na sua vida para poder multiplicar ela, e eu não encontro. É triste, querido. Pessoas trabalhando contra Deus. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo. Porque o coração é duro demais para chegar até a ponto de agradecer. Como se Deus fosse obrigado a nos dar todas as coisas. Vida de adoração, vida de louvor, de gratidão, consagração, ações de graça. É isso que Deus está procurando em nós. Afinal de contas, nós fomos criados para louvar Ele. Amém? Vida de louvor, vida de adoração. Mas o que é que ele tem encontrado sempre? Um cristão, um filho que está sempre: me dá mais, me dá mais, me dá mais, me dá mais. Já começa a oração pedindo. Já viu? Tem gente que começa a orar, não sabe engrandecer a Deus. Ou ele encontra em nós um coração grato que reconhece o Senhor em todas as coisas. É fácil demais, querido, quando a gente vai para Lucas e a gente começa a ler aquele texto, é fácil demais a gente julgar aqueles homens, Oxa, que bando de homem ingrato, que bando de homem, que não voltou nem para agradecer Jesus. Mas, querido, muitas vezes nós estamos agindo da mesma maneira, infelizmente.
Um coração duro, um coração ingrato, a gente fica feliz, né? A gente reconhece que foi Deus, mas a gente não tem a gratidão. Nosso foco precisa, querido, estar no lugar certo. Deus está à procura de homens e mulheres com um coração grato, que vivem mostrando para Deus o quanto são gratos, com as suas atitudes, com as suas ações. Vou te dar um exemplo no seu casamento, por exemplo. Você que é marido, adianta você amar a sua esposa e não demonstrar com ações? Você dizer que ama ela e não demonstrar isso no dia a dia, vai funcionar? Vai não, querido. Quando ela faz tudo com carinho para você e você trata com indiferença, não fica agradecido. Você vai, tá amando ela ou magoando ela? Vai estar magoando. Você que é esposa, adianta você falar para o seu marido que você ama ele, mas no dia a dia você não mostra, nenhum tipo de gratidão? Seu marido vem, coloca tudo dentro de casa, faz tudo certinho, mas as suas ações dizem o contrário. Você vai amar ele ou vai magoar? Vai magoar. Aí eu acho interessante porque se a gente sabe que essas coisas não funcionam no casamento da gente, a gente quer fazer isso com Deus. Aí fica difícil, né? Essas coisas, querido, elas foram escritas, deixadas para nós, querido, né? Não porque os discípulos escreveram aqui para humilhar aqueles homens, para deixar para a posteridade que aqueles homens foram ingratos. Não, querido, essas coisas foi escrita para nós, deixada aqui, para que nós possamos aprender, né, com a instrução do Espírito Santo, para a gente não fazer o mesmo. Aleluia. Existe uma frase que diz assim: o inteligente aprende, né, com os erros, com seus erros, né? Mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Está aqui, querido, é para a gente aprender, para a gente não precisar cometer, para depois aprender, a gente aprende antes. Aleluia, esse é o sábio. Amém? Recado de Deus para nós hoje, querido. Deus está à procura de homens e mulheres com coração grato, que vivam uma vida, né, demonstrando ações de graça em todo o tempo. Tem muita gente, querido, disposta a pedir, mas são poucos que gastam tempo para agradecer. E nós não podemos agir assim com Deus. Imagina, eu estava estudando e Deus me trouxe a figura de uma balança. Imagina aquela balança antiga, né, dos dois lados, né? Se de um lado Deus fosse colocar lá tudo que Ele nos dá, né? Todos os dias, as bênçãos, as provisões, a paz, os recursos, os livramentos, né, a saúde. Aí do outro lado nós fosse colocar o quanto nós agradecemos. Como é que estaria? Né, assim ou assim? Qual seria o resultado, né? Querido, um coração grato deve ser uma realidade na vida de todo cristão. Amém? Uma realidade na nossa vida. Nós deveríamos ser como o salmista que diz, Salmo 92, 1 e 2, o salmista diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã, né, o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Não é que você tem que falar de manhã e de noite, não. O salmista quer dizer, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu agradeço a Deus pela fidelidade, pelo cuidado dele. Lá no Salmo 103, o salmista vai dizer: bendiga a minha alma ao Senhor e não esqueça de nenhuma das tuas bênçãos. Aleluia. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, né, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Amém? Então, querido, para finalizar, aprenda uma coisa: a ingratidão, ela é algo muito sério. A ingratidão, ela tem o poder de levar embora tudo aquilo que a gente tem e não dá valor. Cuidado. A ingratidão é algo muito sério. E o contrário é o mesmo, né? A gratidão traz para nós, né, antecipa em nossas vidas, né, as bênçãos, né, que o Senhor tem para nos dar. Temos que viver uma vida de gratidão a Deus, querido. Quando nós vivemos na palavra, né, da forma como o Senhor deseja, o Senhor sempre será engrandecido nas nossas vidas. Amém? Aleluia. A partir de hoje, querido, sejamos nós, homens e mulheres, cada dia mais com um coração feliz e grato, né, por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido todos os dias. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha sido abençoado como eu fui, né, com essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Te abençoe, que essa palavra encontre lugar no seu coração. Amém? Que você vá em paz, né? Deus te dê uma noite de paz, de descanso, um restante de semana. E domingo estaremos aqui novamente para cultuarmos e adorarmos o nome do nosso Deus. Amém? Vá em paz, Deus te abençoe.